Olá! No vídeo anterior, nós estudamos individualmente as diferentes espécies da flor de íris. E nesse vídeo, nós vamos finalizar esse estudo ao avaliar as características aos pares, com a intenção de encontrar relações entre essas características. Vamos lá! Eu vou seguir utilizando o mesmo notebook, só que primeiro eu vou resetar e rodar todas as células para garantir que não tenha ficado nada fora do lugar. E como todas as células foram executadas e nenhum erro foi mostrado, podemos seguir. A melhor forma de verificar se existe algum tipo de padrão entre dois conjuntos de dados é através dos gráficos de dispersão, que trazem a relação entre duas variáveis de forma simples e objetiva. Eu vou começar criando um canvas de 12 por 6 e agora criamos o gráfico de dispersão através de plt.scatter. E dentro dos parênteses, passamos como primeiro parâmetro a medida que irá compor o eixo x, que por enquanto vai ser o sepal_length. Em seguida, passamos a medida que irá compor o eixo y, que por enquanto vai ser a largura das sépalas. E é só pedir para mostrar o gráfico e pronto. E temos esse monte de pontos, de que dessa forma não ajuda muito. Para melhorar esse gráfico, eu vou adicionar os labels nele, começando com o título. E então eu vou adicionar o nome no eixo x, que é o comprimento das sépalas. E também vou nomear o eixo y, que é o eixo da largura das sépalas. O problema é que dessa forma fica difícil de enxergar algum tipo de tendência nos dados. Dá para observar que existe uma separação aqui, mas pode ser somente uma impressão. Uma coisa interessante aqui é que podemos verificar se existe correlação entre os valores que estão no eixo x com os valores do eixo y. Em outras palavras, vamos avaliar o que acontece com a largura das sépalas quando nós temos flores que apresentam sépalas mais compridas. E a forma mais eficiente de fazer isso é ajustar o modelo linear ao conjunto de dados, que vai nos dizer qual é o nível de relação entre x e y. Para fazer isso, podemos utilizar a função linRegress da biblioteca SciPy. Então, stats.linRegress, e dentro dos parênteses, passamos como primeiro parâmetro os dados do eixo x, que nesse caso é o comprimento das sépalas, e como segundo parâmetro, passamos os dados do eixo y, que nesse caso é a largura das sépalas. Esse método SciPy ele retorna para a gente 5 resultados diferentes. O primeiro é o coeficiente angular da reta, o segundo é o coeficiente linear da reta, o terceiro é o R de Pearson, o quarto é o valor de P desse ajuste e o quinto é a variância do modelo. Com o slope e o intercepto, é possível adicionar uma reta nesse gráfico, mas daí teríamos que gerar os valores e plotar a reta por cima desse gráfico. E existe uma forma mais eficiente de fazer isso. Só que antes disso, vamos avaliar o coeficiente de Pearson e o valor de P. O coeficiente de Pearson é uma medida que varia entre -1 e 1 e que indica o quão forte é a relação entre x e y. Caso o R de Pearson seja próximo a 1, temos que a correlação é forte e positiva, que nos diria que o aumento de x aumenta o valor em y. Caso o R de Pearson seja próximo a -1, temos uma correlação forte e negativa, o que nos diria que o aumento de x diminui o valor de y. E se o valor de R de Pearson for próximo a zero, o que é nesse caso, temos bons indícios de que a variação em x não tem um efeito linear em y. Então, neste caso, o comprimento da sépala não tem relação linear com a largura da sépala. Já o valor de P é o resultado de um teste estatístico aplicado na reta obtida com esses valores de slope e de intercepto. Esse teste verifica se a reta obtida é paralela ao eixo x. Se a reta for paralela ao eixo x, quer dizer que a mudança em x não afeta os valores em y. Eu vou atribuir esses resultados a uma variável que eu vou chamar de reg linear, e então vou imprimir o valor de R de Pearson com 3 casas decimais. E também o valor de P com 3 casas decimais. O R de Pearson e o p-valor são medidas complementares, mas como o valor de P é o resultado de um teste de hipótese, eu vou adicionar uma condição if para deixar o output mais correto. Então, se o valor de P for menor do que o valor de alfa, que eu estabeleci anteriormente como 5%, nós temos evidências para rejeitar a hipótese de que a reta é paralela ao eixo x, ou seja, existe uma relação linear entre x e y.
E caso essa condição seja falsa, aí não temos evidências para rejeitar a hipótese de que a reta é paralela ao eixo x, ou seja, não existe uma relação linear entre x e y. Dessa forma, podemos concluir que não existe relação linear entre x e y nesse caso, e, portanto, o comprimento das sépalas não está relacionado com a largura das sépalas. Mas nós ainda podemos melhorar esse output, adicionando o nível de confiança do teste e dizendo se a reta é ou não paralela ao eixo x. Agora eu duplico essa célula e vou remover o não para deixar a afirmação correta. Mas nós não temos a reta no gráfico ainda, então vamos adicioná-la. A forma mais simples de fazer isso é utilizar a função regplot da biblioteca Seaborn, que gera o gráfico de dispersão já com a reta ajustada aos dados. Então basta substituir o plt.scatter por sns.regplot. E temos o resultado. Essa área sombreada em azul representa o intervalo de confiança da reta, mas essa é uma informação que não é útil para a gente nesse momento. Então eu vou remover ela passando o parâmetro ci como none. Repare que o limite do gráfico acabou ficando bem apertado, o que não é muito interessante, então vamos ajustar. Para isso, eu vou alterar manualmente os limites do eixo x, mas primeiro eu preciso calcular os novos limites. Então, o novo valor inferior, que eu vou chamar de xmin, recebe o min, e dentro dos parênteses eu passo os dados do eixo x, que é o sepalength. E faço a mesma coisa para o x máximo, só que eu utilizo o método max ao invés do método min. Só que eu ainda preciso multiplicar esses valores por um número para alterar os valores mínimos e máximos. Eu vou multiplicar o valor máximo por 1.1 e o valor mínimo por 0.9, de forma a alterar os valores mínimos e máximos em 10%. E ao rodar a célula, nada acontece, pois eu esqueci de ativamente alterar o intervalo do eixo x. Para fazer isso, basta colocar o plt.xlim e colocar como primeiro parâmetro o valor mínimo e como segundo parâmetro o valor máximo. E acabou ficando muito espaçado. Então vou reduzir de 10 para 5% esses limites. E acabou ficando bem interessante dessa forma. Como você pode ver, essa reta praticamente não muda ao longo de todo o eixo x, e por isso o resultado do teste indicou que a reta é paralela ao eixo x. E também repare que a reta está inclinada para baixo, e foi por esse motivo que o valor de R de Pearson deu negativo. Agora eu vou copiar esse trecho e vou colar ele aqui embaixo do gráfico para que tanto o gráfico como o resultado do teste sejam impressos juntos. E a gente pode deixar esse código bem mais simples, de forma que seja necessário alterar apenas em um único ponto para que todo o código seja adaptado para comparar outras características da flor de íris. Então eu vou criar uma nova variável para o eixo x, que vai receber a string sepalength, e uma outra variável para o eixo y, que vai receber a string sepalwidth. Agora basta alterar em todos os lugares que está escrito sepalength para x-axis e também alterar em todos os locais que está sepalwidth para y-axis. E temos exatamente os mesmos resultados. Mas ainda podemos melhorar isso daqui, trocando esse x e y pelos nomes corretos em cada eixo. Então eu venho aqui e concateno com o eixo x, coloco um e concateno agora com o eixo y. Apago esse trecho. Agora eu vou copiar todo esse trecho e substituir em cima desse outro trecho aqui. E também vamos salvar essa figura, que eu vou chamar de scatterplot, e concatenar com o eixo x e depois com o eixo y. E vou utilizar novamente sem DPIs.
Então, podemos dizer que não existe uma correlação significativa entre o comprimento das sépalas e a largura das sépalas, mas é possível identificar algo que parece ser dois conjuntos de dados diferentes. Agora, para comparar as outras características, basta trocar o nome de um ou mais eixos aqui e rodar a célula. Mas eu vou gerar todos os gráficos de comparação em células diferentes, para que todos os resultados sejam impressos. Então, eu vou copiar todas essas células, venho aqui embaixo e colo elas. E agora é só alterar aqui para gerar novos resultados. E eu vou começar comparando o sepal length com o petal length. Repare que agora a reta obtida não é paralela ao eixo x, indicando que existe relação linear entre o comprimento das sépalas e o comprimento das pétalas. E também obtivemos um alto valor de R de Pearson, o que indica que essa relação é forte e positiva. Visualmente, conseguimos ver dois conjuntos de dados bem separados aqui. Das análises que fizemos anteriormente, podemos inferir que esses dados aqui são os da espécie setosa, que é a espécie que tem flores menores. Agora vamos ver a relação entre o comprimento das sépalas com a largura das pétalas. Temos um comportamento muito semelhante ao anterior, onde existe uma correlação forte e positiva entre o comprimento das sépalas e a largura das pétalas. E novamente conseguimos visualizar dois conjuntos de dados diferentes aqui. Agora vamos ver a largura das sépalas em comparação com o comprimento das pétalas. Nesse caso, é possível observar uma relação negativa entre as duas medidas, mas esta relação não é muito forte, embora seja significativa. Mas fica muito mais evidente a presença de dois grupos bem distintos aqui, onde esse primeiro grupo parece ter uma relação positiva entre as medidas, e este segundo grupo parece que essa relação meio que não existe. E pelo tamanho das pétalas, sabemos que esse segundo grupo aqui é da variedade setosa. Agora vamos ver os dados entre a largura das sépalas e a largura das pétalas. E temos um comportamento muito semelhante ao que observamos entre a largura das sépalas e o comprimento das pétalas, onde temos uma relação linear significativa, que é negativa, embora não seja muito forte. E também temos dois grupos bem distintos aqui. E por fim, temos a comparação entre o comprimento das pétalas e a largura das pétalas. E como você pode ver, essa foi a maior relação que obtivemos, com um valor de R de Pearson acima de 0,95. Então a relação entre o comprimento das pétalas e a largura das pétalas é significativa, positiva e forte. E fica muito claro que temos dois conjuntos de dados bem diferentes aqui. E nós sabemos que esse conjunto aqui embaixo é o da setosa, pois a setosa é a espécie que tem o menor tamanho de flor. Com isso, eu finalizo esse vídeo, onde nós estudamos aos pares as diferentes características da flor de íris, utilizando para isso os gráficos de dispersão. Foi possível identificar algumas tendências, como a forte correlação positiva entre o comprimento das sépalas e tanto a largura como o comprimento das pétalas. Também identificamos uma correlação negativa entre a largura das sépalas e tanto o comprimento como a largura das pétalas. Mas o que chamou bastante atenção foi que os resultados indicaram que não existe uma relação entre o comprimento e a largura das sépalas, mas existe uma forte correlação entre o comprimento e a largura das pétalas. E particularmente, eu esperava que haveria uma forte correlação entre o comprimento e a largura tanto das sépalas como das pétalas, mas esse comportamento só foi observado nas pétalas. Além disso, foi possível visualizar dois grupos diferentes nesse conjunto de dados, onde um grupo se refere à espécie setosa e um outro grupo que é uma mistura dos dados da espécie versicolor com a espécie virgínica. E eu só gostaria de lembrar aqui que correlação não significa causa, beleza? Se você gostou dessa série de vídeos, se inscreve no canal, pois assim eu vou saber que o conteúdo é relevante e daí talvez eu faça uma série de vídeos com mais análise. Obrigado por assistir até aqui e tchau!